Vamos que vamos para fazer a correção da nossa atividade de ciências. Na atividade de ciências, a tia mandou, né, um pequeno texto onde vocês estariam lendo sobre a água, que é a substância, os estados físicos da água, porque nós vimos os tipos de águas. Foi? Antes a tia mandou um slide, nesse slide tinha que a água podia ser sólida, líquida, gasoso. Nós também vimos que a água, ela pode ser mineral, pode ser termal, pode ser poluída, pode ser limpa, pode ser pura. Então, qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha lá no vídeo, que vocês vão estar revisando, relembrando o que a tia passou. Na atividade, ela pergunta, tem 8 perguntinhas. Na primeira, ela pergunta quais são as principais características da água. As principais características da água é que ela pode ser límpida, que não tem cor, insípida, sem gosto, e inodora, sem cheiro, certo? São as principais características da água. Quais são os estados físicos da água? Número 2. Né? Os estados físicos da água pode ser líquido, sólido e gasoso. Onde encontramos a água no estado líquido? Nós encontramos nos rios, nos mares, nos poços, cachoeira, açude, na chuva, né? A água está em estado líquido. E onde encontramos a água no estado sólido? Nas pedras de gelo, né? Na geleira. A água, quando ela é feito picolé, ela está em estado sólido. E vocês podem estar colocando as respostas de acordo com as vivências de vocês, certo, pessoal? Não é necessário essa questão de onde nós encontramos a água. A tia está dando exemplos, certo? Explique o ciclo da água na natureza. Pronto. A água, ela cai em forma de chuva, né? Quando ela chega aqui na terra, ela serve de alimento para as plantas, para os animais. Depois essa água, ela evapora, ela está no estado gasoso, quando ela evapora. E nas nuvens, as nuvens ficam pesadas novamente e ela desce. Então, esse é o ciclo da água na natureza. Como também vocês podem citar que a água cai em forma de chuva, forma lagos, forma poços. Então, aqui, depois que ela está aqui na Terra, ela é utilizada pelos humanos, ela é utilizada pelos animais, as plantas. Depois ela evapora do nosso corpo, ela é eliminada pela urina, como também pode ser eliminada pelo suor da nossa pele. Né? Então, vocês podem estar colocando, seguindo essa linha de pensamento, ok? Vamos para a sexta. Qual a importância da água para o ser humano? Como nós vimos, o nosso corpo ele é composto praticamente de água, né? O planeta Terra, ele é mais água do que terra, tanto que a tia falou no vídeo que poderia ser chamado até de planeta água. Então, ela é importante para nós. Vocês podem estar citando a utilidade que a água tem na nossa vida, né? Para hidratar o nosso corpo, para repor esse líquido do nosso corpo, para o bom funcionamento dos nossos órgãos que são internos, como para utilização para consumo, para fazer alimento, para as irrigações, para as plantações. Essas plantações elas servem de alimento para os animais também. Retorna para a gente também em forma de alimento, né? Porque tudo que é cultivado na terra é necessária água para que ela viva, para que ela aconteça. E nós precisamos desses alimentos para nos mantermos vivos. Continuando, aí vocês podem estar colocando da forma que vocês acharem mais interessante, de acordo com a vivência de vocês. Quais problemas podem causar o excesso de chuva? Pronto. A chuva, como é uma bênção,
ela não deveria provocar problemas, né? Mas o que é que acontece? As casas, como a tia disse, em muitas cidades, elas são bem próximas aos rios. Então, quando tem uma chuva em excesso, o rio vai transbordar e essa água vai acabar causando deslizamento de terra, alagamento, né? Deixar as pessoas desabrigadas, porque eu acho que vocês já viram em alguma reportagem, alguém comentando que quando choveu muito, alagou determinado lugar, a água tomou de conta da rua ou da cidade e as pessoas ficaram desabrigadas. Muito comum a gente ver na televisão. É a chuva em São Paulo, e a chuva levando carro, a chuva levando mercadoria, a chuva levando tudo, né? Então isso aí são coisas que são causadas pelo excesso de chuva, certo? A chuva, ela pode provocar esses danos para o ser humano, porque as casas foram construídas próximos de rio, porque as pessoas acabam jogando lixos, né? Na cidade, as pessoas colocam lixo na rua, o lixo vai parar no esgoto. Quando tem um excesso de chuva, o lixo entope tudo e enche tudo de água. Então, o excesso de chuva causa danos, mas é acompanhado das irresponsabilidades humanas, sim. Na oitava e última questão, ele pergunta quais são os problemas que podem causar a falta de água. Agora aí, é problema. O excesso de água, né, vai acontecer diferentes problemas. Mas olha só como o problema pode ser a falta de água. Nós vimos que precisamos de água para tudo. Precisamos de água para limpar a casa, para lavar prato, para tomar banho, para lavar os cabelos, para fazer comida, né, para regar as plantas, para cuidar dos animais. Tudo isso é necessário a água. Então, como é que nós vamos fazer todas essas atividades se não tiver água, gente? Fica bem complicado. Então, os problemas da falta de água, ela vai deixar as terras inférteis, ou seja, as terras não vão produzir, não tem. Como você jogar uma semente na terra e ela nascer sem água, né? Então, é um problema que já vem bem costumeiro aqui na nossa região, no Nordeste, por conta. A escassez, né, que é a falta de chuva, ele tem provocado muita perca, principalmente para os agricultores, as pessoas que trabalham nas atividades rurais. Então, eles tiveram que vender animais, porque não tinham como cuidar dos animais sem água, não tinha pasto para os animais, não tinha como plantar tomate, o cheiro verde, que são frutas e coisas que são cultivadas aqui na nossa região, como também o plantio do abacaxi, do maracujá, da banana, e que não pode acontecer se não tiver água. Então, a falta de água, ela causa tudo isso, e sem contar que, mas a gente não fica sem mercadoria. No supermercado sempre tem. Tem. Mas aí ele vai comprar de fora e essa mercadoria vai vir com preço bem mais alto, né? E isso pode causar para a gente, né, um gasto desnecessário, entre aspas. Porque se fosse possível o cultivo aqui na nossa região, não seria necessário a gente estar comprando de fora. Mas e acaba aumentando os gastos da família, levando as pessoas a passarem fome, né? Há muito tempo aqui na história do Ceará, teve uma seca que ficou para a história. A seca de 15, que foi um ano em que teve a chuva foi muito pouco, quase não choveu. Então, nesse período, as pessoas aqui da nossa região, né, do Nordeste em si, eles viviam simplesmente da agricultura. Não tinha indústria, não tinha loja, não tinha essas coisas,
E os comércios que existiam era o comércio que vendia os produtos da terra. Os comerciantes vendiam o quê? Vendia arroz, vendia feijão, vendia milho, vendia queijo, nata, essas coisas que a gente encontra facilmente na nossa região. O que aconteceu? Como não teve, com a falta de água, não teve a produção dessa mercadoria. O comércio parou porque os comerciantes não tinham mais o que comercializar, não tinha produto para se comercializar. Então, não tendo produto para se comercializar, né, gerou uma queda na economia, né? E também as pessoas que moravam aqui, que plantavam e cultivavam, iam trabalhar em quê? Se não tinha água para plantar. Como é que ia trabalhar criando animais sem água? Então, as pessoas começaram a vender os animais, as plantações ficaram tudo secas, as terras ficaram tudo infértil. Isso levou, que a tia já falou lá no nosso conteúdozinho de história, as pessoas saírem daqui da nossa região e ir para outro lugar, certo? Foram para São Paulo, para as capitais, para trabalhar nas indústrias. Lá eles iam receber em dinheiro, mas para isso eles tiveram que abandonar a terra dele. Eu acho que a tia pegou assim o gancho dessa questão e foi bem para longe. Mexeu em história, a tia já mexeu em tudo, né? Mas é só para facilitar o entendimento de vocês sobre a questão da escassez da água. Como a água é importante para nós. Como é importante preservar a água, né? Porque ela é a fonte da nossa vida. Eu espero que vocês tenham acompanhado a correção, feito as alterações caso sejam necessárias. Não precisa mudar a questão. Se você está seguindo essa mesma linha de pensamento, sei que vocês são maravilhosos. As atividades de vocês que eu tenho acompanhado estão ótimas. Vocês estão de parabéns e a tia está cheia de saudade de vocês. Um beijo e até a próxima correção.